Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos em o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como é que anda a sua vida, como é que anda a sua família hoje, neste momento? Como é que está você, a sua casa? Eu estou passando aqui, glória a Deus, para estar trazendo nesta manhã maravilhosa para o Senhor, para a Senhora, que agora neste momento aí nos ouve através dessa plataforma do Spotify, glória a Deus. E eu quero desde já estar trazendo aqui para vocês uma palavra de vitória, e tenha certeza, meu amigo, minha amiga, que tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, com certeza, tenha certeza que vai acontecer. As promessas de Deus são muitas promessas. Glória a Deus. Só na Bíblia a palavra alegria tem 150 vezes. E eu quero te dizer, eu não sei qual é a situação que tu está passando, qual é a dificuldade que você passa, mas tenha certeza que lá no fundo do poço, onde você estiver, o Senhor, Ele te resgata e Ele faz de você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei de onde você está nos ouvindo, se é aqui do Brasil, se é na África, se é em Portugal. Eu não sei qual é o país que você nos ouve aqui, através do Spotify. Mas eu quero vir aqui hoje, por meio do Spotify, falar algo da parte de Deus para o seu coração, para você que encontra-se afastado. Quero estar trazendo aqui uma palavra de conforto, uma palavra de vitória. E Deus, Ele colocou no meu coração hoje para mim estar falando sobre a igreja dos dias atuais. É muito bom a gente buscar a Deus, ir para a igreja, é muito importante. Mas hoje, em pleno século que nós estamos vivendo, a cada dia, os dias estão mais difíceis. E os meios de comunicação estão sendo um céu aberto para levar você até Deus, porque tem pessoas e elas até têm vontade de buscar a Deus, têm vontade de congregar em uma igreja, um ministério, mas essa pessoa, ela já foi decepcionada, ela já fez várias visitas, já participou na outrora, até no passado, de alguma igreja, e essa pessoa, ela ficou desanimada, ela ficou angustiada. As pessoas hoje, elas estão cada dia mais sensíveis, elas não suportam mais tanto sofrimento. Já teve o tempo, já foi o tempo em que as igrejas eram boas, mas hoje as igrejas, elas não estão sendo mais algo que venha a ser interessante para as pessoas. No bom sentido, né? Porque tem pessoas que elas até vão para a igreja, mas elas não conseguem se firmar, porque ela vai para aquele local em busca de uma resposta, em busca de uma revelação. E às vezes a pessoa fala algo de Deus, que aquela palavra muitas das vezes não é dirigida para aquela pessoa que vai ouvir atrás de bênção dentro da igreja, mas a palavra que Deus coloca, muitas das vezes ela é para todas as pessoas, né? Todas as pessoas. E hoje eu venho aqui, através desse Spotify, trazer revelações através da palavra de Deus, revelações profundas, porque eu quero falar aqui sobre os últimos dias das igrejas aqui na Terra, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A partir de hoje vocês podem acreditar como que há Deus no céu e na terra, que aquilo que Deus revela aos seus profetas nunca vão voltar atrás. E essas promessas agora elas estão se cumprindo.
Aqui na palavra de Deus em Atos, capítulo 24, 17 e 24, capítulo 17 e 24, a palavra de Deus, ela diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. O que é que nós entendemos aqui? Que Deus, ele criou o mundo e ele fala na sua palavra, ele nos diz claramente aqui que ele que fez o mundo e tudo que nele há, ele, o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos de homens. O que é que eu quero dizer aqui? Deus, ele não só está dentro das igrejas. Deus, ele está dentro de você, dentro de nós. E o que é que eu quero trazer aqui para você? Eu quero estar abrindo uma visão, eu quero estar abrindo teus olhos, eu quero estar falando algo que vai acontecer logo, logo e que já está acontecendo. Eu não quero desanimar pessoas que têm CNPJ, têm suas igrejas abertas. Eu não estou aqui falando algo para aterrorizar ninguém. Eu estou falando profecias que está escrito na Bíblia e que o próprio Deus trouxe essa palavra através dos seus profetas inspirados pelo Espírito Santo. Deus, ele não quer habitar em templos construídos por mão de pessoas, porque as pessoas já estão cansadas de igrejas, estão decepcionadas por causa que muitos falsos doutores, muitos falsos mestres de ensinamento doutrinário da Bíblia cauterizou a mente dessas pessoas, fazendo com que essas pessoas esfriassem, desanimassem, desistissem. O culpado foi as próprias pessoas que não souberam valorizar as pessoas que tinham dentro do ministério. Eu não posso salvar ninguém, não posso fazer nada por ninguém, mas Deus, ele pode fazer e ele quer te salvar. Eu queria poder te ajudar, queria poder estar com uma igreja aqui na minha cidade, aberta, para realmente eu dar todo amor, todo carinho, tudo aquilo que as pessoas realmente precisam, a palavra que realmente você precisa. Eu não ia falar aqui sobre esse tema a qual estou falando, mas eu quero falar porque eu vejo muitas pessoas sofrendo, porque elas estão indo a igrejas que as pessoas só estão interessadas no seu dinheiro, só estão interessadas em comer tudo que você tem. Meu amigo, minha amiga, eu não venho aqui para falar de nada que venha te agravar, mas eu venho aqui para te dizer: se você me ajudar, não com dinheiro, porque a igreja do Senhor já está manjada já aqui nessa terra. Está manjada porque as pessoas, elas só sabem falar de dinheiro, de campanhas de voto. As pessoas nunca vão entender, nunca entenderão, porque quando Deus falou que não habita em templos feitos por mão de homens, ele não quis dizer que ele era contra as igrejas, não. Ele ama a todos os ministérios. Ele cuida de cada pastor que é ovelha sua, porque os pastores, os bispos, os apóstolos, todas essas pessoas, elas também são membros, elas são ovelhas de Deus. Mas só que por causa de muitos falsos mestres, pessoas que
exploraram muitas pessoas que não souberam cuidar do seu rebanho. Hoje não tem quem coloque na mente de uma pessoa de levar alguém para a igreja. Hoje, quando você convida alguém para ela ir para a igreja, o que acontece? O primeiro pensamento que ela tem na mente é que pastor é um mercenário, é uma pessoa que vai querer comer tudo que ela tem. As pessoas estão fechando as mãos para ajudar as obras de Deus. Por isso que Deus ele me revelou e vai acontecer. Você pode escrever aí. Os templos daqui a determinado tempo não existirão mais, contando de hoje. Quem tiver seus templos de paredes, feita por suas mãos, construído pelo seu próprio punho, segure, porque esses templos, eles não permanecerão. Eles permanecerão lá, as paredes levantadas, mas as pessoas, elas não estão querendo mais saber de ir para a igreja. Se você não for usado pelo Espírito Santo de Deus e usar a sabedoria, analise comigo. Deus, o Senhor, que fez o mundo e tudo o que nele há, dos céus e a terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Atos dos Apóstolos 17 e 24. A igreja é nós, ele habita dentro de nós. Ele quis dizer que ele habita dentro de você. Você é a igreja. Agora só que não é antibíblico a pessoa frequentar uma igreja, ir para a igreja. Se ela puder ir, ela vá para a igreja, ela busque a Deus. É muito importante. Mas ouça o que eu estou dizendo. Os templos feitos de tijolos vão se acabar. Porque as pessoas elas estão muito sofridas, já foram enganadas, muito enganadas. E quando há pessoas de Deus verdadeiramente que quer lhe orientar, que quer ajudar, ele não tem mais força, ele não tem mais condições. Porque essas pessoas, elas pegaram e fizeram o quê? Essas pessoas, elas abriram ministérios. E esses ministérios que elas abriram, fez o quê? Esse ministério que essa pessoa abriu, ela, em vez... Esse ministério pela qual essas pessoas abriram, elas não souberam o quê? De ministrar esse ministério. E por causa dessas pessoas que elas não souberam administrar, o que foi que aconteceu? Analise comigo, se raciocine em nome de Jesus, abra os olhos, porque isso é muito forte. Essas pessoas, elas fizeram muitas pessoas serem magoadas, enganaram a muitas pessoas, prometendo falsas revelações, falando que Deus não falou, fazendo voto, campanha, pedindo muito dinheiro. E as pessoas elas se sentiram enganadas porque elas acreditaram na palavra do pastor e não na palavra de Deus. Quando um pastor faz um propósito, ele faz um propósito em nome do Senhor Jesus. Quem vai realizar o desejo do teu coração, quem vai realizar os teus sonhos, quem vai fazer é Deus, não é o pastor apenas. O pastor é um instrumento usado por Deus que está ali para te abençoar, para te ajudar. Você só vai usar a sua fé, mas as pessoas elas não entendem. Tudo cai nas costas do pastor, do bispo, do apóstolo. Eu queria poder ajudar as pessoas. Se você me ouve e está ouvindo até o final, queria te pedir, ouça com atenção, aprenda isso. As igrejas só vai fechar
por causa de você mesmo que não está querendo buscar a Deus. Você está indo para o lugar errado, um lugar que não vai trazer para você o que realmente você quer. Se você é uma pessoa que realmente você quer a verdade e quer ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, examine a Escritura, porque é dela que vem o reino dos céus. A palavra de Deus diz que a nossa salvação, ela vem do obedecer. A obediência, ela nos traz, é uma porta para a entrada do céu. É muito importante você ir para os dias de reuniões da sua igreja. Glória a Deus. É muito importante. Quando Deus falou aqui em Atos dos Apóstolos 17:24, que Ele não habita em templos feitos por mãos, dá para interpretar aqui que o templo não é de Deus, mas Ele é a favor, Ele ama as igrejas, Ele ama os templos. Só que esses templos aqui, pela qual nós estamos falando, não é o templo que nós estamos dizendo, não é esses templos que é a igreja. Porque naquela época existiam outros templos, sem ser templo que adorava a Deus. Eram templos que não serviam a Deus. As pessoas tinham aqueles templos, mas eles faziam aqueles templos para adorar outros deuses que não era Deus. Então o que é que acontecia? Acontecia que ele realmente não habita. Deus não habita onde existia adoração a Baal, a esses deuses pagãos. Deus ele só habita em templos que verdadeiramente obedecem à sua palavra, à sua doutrina, que tem santidade, que tem obediência, que tem amor pelas suas ovelhas. Deus ele está querendo somente isso nessa manhã, que você entenda isso. E ele ainda diz mais assim, glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero estar aqui só frisando algo sobre templos, que é para que vocês venham entender, amém? Todo edifício que é ajustado cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2:21. Todo que Deus está dizendo aqui, todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário do Senhor. As pessoas, elas estão em busca de abrir uma igreja, abrir um salão, e a vontade, o desejo do coração de cada pessoa que abre a sua igreja, é que verdadeiramente essas igrejas elas vão crescer. Eles querem que essas igrejas elas cresçam, mas muitas das vezes o que é que acontece? A pessoa, em vez de buscar a Deus, ela vai buscar a Deus, mas se ela ouvir qualquer pessoa fazendo algo de errado, ela já sai da igreja, porque ela diz que naquela igreja tem pessoas erradas, que aquela igreja não presta, que aquela igreja ali não dá certo. Elas falam isso porque elas vão olhar para as pessoas, elas não vão olhar para Deus. Eu garanto a vocês que se vocês olhassem para Deus, nós não estaríamos passando por essa situação que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje as igrejas vão se acabar. Vocês pensam que é brincadeira do Bispo Birajara. Mas esses templos, cadeiras, altares, tudo isso aqui nessa terra vai se acabar. Só vai ficar mesmo, de verdade, as pessoas que tiverem fé
tiverem fé e que examinarem as Escrituras, porque a partir de hoje as igrejas que não se adaptar ao sistema de meios de comunicação da internet e não usar uma estratégia para vencer essa batalha espiritual, porque o diabo ele está investindo muito no coração das pessoas para que as pessoas elas venham esfriar, para que elas não queiram ter interesses e ir para as igrejas. Você pode observar que as igrejas elas estão vazias. Elas estão vazias porque as pessoas estão vendo o que as pessoas que não são libertas estão indo para a igreja. Aí uma pessoa vai para aquela igreja, vê uma pessoa daquela igreja fazendo algo errado no meio da rua e quer jogar toda a culpa na igreja. A igreja ela acolhe as pessoas, ela ajuda as pessoas. E lá existem pessoas de todos os tipos. Existem pessoas que são convertidas, que não são. E ainda diz mais assim, glória a Deus. Eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas que ardes não poderão vencê-las. E ainda diz mais assim, Mateus 16:18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha casa, e as portas herdardes e não poderão vencê-las. E Mateus diz, assim como cada um de nós tem um corpo com muito membro, esses membros não exercem toda a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo a cada membro e está ligado a todos os outros. Amém? A igreja é um só corpo, um só espírito, um só pensamento. As pessoas, elas têm membros, elas têm corpo e todos os membros do seu corpo estão ligados. A sua cabeça está ligada ao seu corpo, seus braços, as suas pernas, seus olhos, sua boca, tudo. E a igreja é isso, é um só corpo, um só espírito. Quando alguém se casa, ele tem o mesmo registro. E esse registro de casamento, ele é único. Do mesmo jeito somos nós. Nós somos a noiva. Jesus é a igreja. A igreja é Jesus. E Jesus, ele é o noivo. E nós somos corpo. E o corpo não tem domínio sobre si, mas Jesus ele tem domínio sobre todo o nosso corpo. Mas as pessoas elas não entendem. Elas querem ir para a igreja. Elas só querem ir para a igreja em busca de chave de casa, chave de moto, dinheiro. Por esses dias aí, eu falei a uma pessoa, eu disse a ela que ela fosse a determinado local, que Deus ia abrir uma porta de trabalho para ela. Essa pessoa, ela exclamou dizendo para mim que Deus, quem é de Deus, as bênçãos acompanharão, virão sobre si.